Programa Paulo Berengues. Oferecimento Bom Tempo. Reflete você. Tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando, como em todos os domingos, para falar sobre as coisas da política. E hoje a gente vai querer fazer um balanço do que foi esse primeiro semestre na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Muitos projetos polêmicos, muita confusão. E a gente recebe aqui no programa dois convidados, dois deputados estaduais, um de situação e outro de oposição, para falarem sobre esse momento desses primeiros 6 meses na Assembleia. Está aqui ele que é vice-presidente da Casa, vice-presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Manuel de Oliveira, que é do PSDB. Mas se eu chamá-lo de Manuel e tratá-lo por senhor, ele fica brabo. Então eu já vou logo chamando de Mané. É isso, Mané? Boa noite, Mané. Paulo, boa noite. Tudo bem? Boa noite, Bruninho, gente boa. O Bruninho? Adversário bom. Você já está me ajudando, como bom comunicador que me ajudando a apresentar o outro convidado. Quer apresentar? Apresente o Bruno pelo que você conheceu do trabalho em conjunto com ele esses dias. Como é que você apresenta o Bruno? Não, vamos começar assim. Quando ele era molequinho, eu sou muito amigo do pai dele, Sebastião. Então, quando ele era molequinho, pensa num bebê Johnson. Bichinho era bonitinho, rapaz. Não é mais, não? Entendeu? Hoje já deu também. Tá meio acabado. Gastou, estrada de continua. terra demais. Continua. O Bruno é um cara tranquilo, não apela, é bom de tribuna, é bom de debate, conhece muito de Assembleia, muito mais do que eu, é um estudioso da política, entendeu? É realmente, quando se ganha a eleição, como ele já ganhou várias, é por mérito dele, porque ele é realmente um bom político. Tá aí, esse é o Bruno Peixoto, que é do PMDB. Tudo bem, deputado? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, amigo, Mané. O Mané ajudou a me criar. Então, quando ele fala assim, é suspeito, porque é muito amigo da minha família. Eu acompanho o Mané desde criança. Inclusive, deu abertura para mim várias vezes para falar do nosso time, do Atlético Clube Goianiense, no seu programa. Eu assumi a função de vereador na Câmara Municipal e promovi o aniversário do Atlético. E o Mané me dava espaço no programa dele para divulgar esta atividade. Então, tenho um grande carinho e amizade pelo Mané. E politicamente, essa simpatia que vocês estão vendo na TV é o mesmo na Assembleia. É isso aí. E de suspeito não tem nada, né? Porque você tá falando e conhece o show desde pequenininha, porque verdade, conhece bem. Conhece bem, né? E o Mané tem uma coisa também que poucas pessoas têm, e principalmente poucos políticos têm, que é a sinceridade, né, Mané? Graças a Deus. Você vai na lata mesmo. Não, né? não tem problema. Comigo ou é ou não é. Ou é ou não é? Inclusive, eu estava comentando lá na Assembleia que o único deputado, biologicamente, sou eu. Porque eu sou o único deputado, porque eu sou o único que sou fundador de um partido e estou nele até do dia da fundação, que é o PSDB. Em 88, 30 de setembro de 88, eu saí do monstro chamado PMDB, da maior liderança política da história de Goiás, Íris Rezende, e fui ficar com o Santino, com a bandeirinha, só a bandeirinha de fora d'água, assim, o barco quase tudo afundado. É por isso que eles dizem, então, o que é que você tem nessa cabeça, Mané? Exatamente. Hoje, quando o cara fala assim, igual você falou pra mim ali agora que eu cheguei, ô Mané, o que você tem nessa cabeça? Eu falei, posso estar velho, isso tem 40 anos. E vou aqui ser sincero, estou na oposição ao atual governo, mas o Mané é de uma responsabilidade tamanha. Nós estamos vendo na Assembleia, quando chega uma matéria que vai desagradar o servidor público, some todo mundo. Alguns deputados da base do governo. E o Mané vai para lá, senta, faz o debate, argumenta os pontos positivos e o porquê do projeto. Por mais que a oposição esteja criticando o projeto, ele assume a responsabilidade para si, vai para a tribuna, defende, apanha e está firme lá, votando a matéria. E outros deputados do governo, que acredito que tem até muito mais emendas e indicações do que o Mané, e sequer aparecem lá. Então o PSDB tem que valorizar o Mané, porque o Mané realmente dá apoio ao governo. Então vamos já pautar o nosso primeiro assunto, logo depois do intervalo, vai ser esse. Essa tal de base aliada que some, né? O Mané deu uma declaração, inclusive, dizendo não pode ficar em cima do muro, não. Ou é situação ou é oposição. Ele ouviu isso do governador Marconi Perillo e a gente vai conferir daqui a pouco. Fique ligado. A Blind Lux traduz o sonho de morar bem em cada detalhe das persianas e cortinas que fabrica.
do rústico ao refinado, do básico ao sofisticado. A Blind Lux dá asas à sua imaginação para que você possa imprimir seu estilo em cada canto da sua casa ou escritório. Blind Lux, cores, formas e texturas únicas, criando uma atmosfera perfeita para os melhores momentos da sua vida. Família, todo mundo pronto? Peraí, quem é você? Quem sou eu? Você não sabe que tem que viajar com segurança, pô? Revisou o carro? Conferiu os freios, os faróis? Como é que estão os pneus? Algum careca aí? Eu tô falando do pneu do carro, pô. Antes de pegar a estrada, revise os itens de segurança do seu veículo. Assim você evita acidentes e chega bem ao seu destino. Detran e Governo de Goiás. A VPM é franqueada exclusiva da Blindex em Goiás. No Brasil e no mundo, Blindex é sinônimo de beleza, conforto, praticidade e segurança em vidros temperados. Toda a fabricação segue os rigorosos padrões e o controle de qualidade exigidos pela Blindex mundialmente. Um processo exclusivo e totalmente automatizado que garantiu à VPM a conquista da ISO 9001. Exija o selo vermelho e a marca de um legítimo Blindex cravados no seu vidro. Você merece. Goiás Verdade. Tudo sobre o que eles estão fazendo ou deixando de fazer. Muito bem, estamos voltando. O programa de hoje, você já viu pela abertura que vai ser muito bom, porque vai ser um grande bate-papo. Mané de Oliveira, que é deputado estadual pelo PSDB, e Bruno Peixoto, que é deputado também estadual pelo PMDB. O Bruno é segundo secretário da Assembleia e o Mané é o vice-presidente da Assembleia Legislativa. Assembleia, como eu disse na abertura, que passou por momentos de turbulência e principalmente, né, Mané, envolvendo a tal da base aliada, né, que de aliada muitas vezes não tem nada. Tem gente do Paraguai lá. O Mané, inclusive... É frase desaliada. Desalinhada. E o Mané, inclusive, andou falando sobre isso com a gente essa semana. A gente vai aproveitar um trechozinho nessa reportagem que fala sobre o orçamento impositivo, né? Que finalmente foi arquivado depois daquela bela conversa, aquele bom almoço, uma ambrosia, aquela coisa toda, né? Lá no Palácio. E eles voltaram para a Assembleia Legislativa e deu no que você vai ver agora. Confira. O G6 na Assembleia surgiu com a votação da PEC que limitou os gastos públicos em Goiás. O grupo de 6 deputados da base foi contrário ao projeto da forma como ele foi enviado à Assembleia e buscou mudanças. Mas o deputado Francisco Júnior, que está entre os 6, disse que o objetivo nunca foi pressionar o governador Marconi Perillo. Inclusive, é interessante, nos deram vários nomes, inclusive de G6, mas não foi essa a intenção. Era a função nossa balizar isso, ajudar a negociar. Então a gente apresentava as demandas da sociedade e nós fizemos então essa interlocução e conseguimos sucesso. Apesar disso, o deputado e relator do orçamento impositivo na Assembleia, Cimeison Silveira, que também faz parte do G6, não concordou com o arquivamento. Nós não podíamos tratar o orçamento impositivo como uma matéria de base ou oposição. Se fizéssemos isso, fatalmente perderíamos a matéria. E a partir do momento que o orçamento impositivo passou a tomar uma conotação de base ou oposição, nós perdemos a estrutura da matéria. O também governista Manuel Oliveira disse que a base na Assembleia precisa ser de confiança. O que não se pode é um grupo ficar aqui aguentando pancada, segurando todas as pontas do governo, votando matérias e projetos, às vezes até antipático, às vezes até desgastante, e outros não. Ou é oposição ou é situação. Em cima do muro é que não tem jeito de ficar. A decisão do arquivamento do orçamento impositivo se deu após uma reunião com o governador. O governador, ele disse que a princípio ele foi favorável, mas depois ele foi alertado pela sua equipe financeira mais uma vez que o Estado não teria condições de arcar nesse momento. O presidente da Assembleia, José Witt, entendeu a atitude do governo como normal. Eu acho perfeitamente normal. Se o orçamento impositivo fosse assim aprovado, com certeza nos penalizaria muito, porque o governador iria
ter que relocar ou recondicionar o orçamento. Poderia prejudicar aquilo que tem na casa no sentido de pessoal. E só para ficar claro, né, o tal do orçamento impositivo é aquela verba, né, que cada deputado teria direito e não poderia falhar. Coisa que não acontece hoje, né, Mané? Quer dizer, de repente tem um deputado que tem uma verba, outro não tem, não é isso, deputado? Enfim, seria uma imposição, assim como acontece lá em Brasília. Não se sabe ainda na prática como iria funcionar isso. Mané, agora para entrar direto na questão, tem muita faca no pescoço ali do governador? Eu não diria faca no pescoço, não precisava ser qualquer governador que estivesse no governo e que acredita na eleição do seu vice, ele entraria para não ter a emenda impositiva. Vou explicar para você por quê. É a grande moeda de troca do governo. Qualquer que seja ele. Qualquer que seja o governo. Qualquer que seja o governo. É a grande moeda de troca. Para nós, deputados, seria ótimo, porque não tinha que estar com o pires na mão. Paga minha emenda, aí paga de um, não paga do outro. Tem um outro que é mais chegado no governo, outro que não é. Tá entendendo? Então o certo seria emenda. Mas isso não passa. Eu falei isso pro Henrique. Falei, Henrique, não adianta nada você querer fazer isso. Não vai passar, não vou assinar um troço que não vai passar, não adianta nada. Porque o que aconteceria? Emenda impositiva. Mas vamos supor que o Zé não ganhou. E o que vai acontecer com o que ganhar? Ele vai chamar os caras e falar, meu filho, vem pra cá que eu vou te dar tanto de emenda, 4 milhões por ano aí. Acabou! Por que toda vida, desde que eu conheço a Assembleia, nunca vi uma eleição, às vezes tem eleição que chega pau a pau. Entendeu? Quando toma posse o governador, questão de uma semana, já vira tudo. A troco do quê? De graça? Pelos belos olhos do governo? Conversa fiada, é moeda de troca sim, ué. O senhor concorda, deputado? É moeda de troca? Gênero, número e grau. Qualquer que seja o governador. Vou dar um exemplo do governo federal. Sim. O governo estadual não é diferente. Que liberou bilhão, aqui, né? Temer liberou agora 1 bilhão, né, das emendas. Para as emendas. Para conquistar naturalmente os votos favoráveis a que ele permaneça no cargo. Sou favorável ao orçamento impositivo, sou favorável a ele, da mesma maneira que o Mané é favorável. Porém, nós sabemos que o governador não ia permitir, porque é o instrumento que ele tem para manter o controle da Assembleia. E os deputados não entenderam isso. Tanto é que não estava presente a base. E eu votei nesta matéria dando quórum para a base do governo, porque os deputados da base não estavam presentes. E, enquanto oposição, tenho o meu posicionamento e não fiz obstrução, nem eu e nem o deputado Humberto Aidar, porque não é hora de obstruir. Nós temos que votar sim ou votar não. Obstrução, no meu entender, deve ser feito sim, mas em projetos que trazem prejuízo à sociedade. E este projeto era uma questão interna, era uma relação do Poder Legislativo e o Poder Executivo. E é verdade, isso eu vou concordar, enquanto economista, não tenho dúvida. Se aprovasse o orçamento impositivo, o Estado teria que fazer toda uma readequação orçamentária. E isso eu concordo com os argumentos colocados pelo presidente José Witt. Mané, essa ausência, digamos assim, também desses deputados e também a insatisfação deles foi mostrada, como disse aí na abertura da matéria, repórter Cláudio Bueno, foi demonstrada também durante a votação da PEC que limitava os gastos do governo. E sempre aquelas mesmas pessoas. Eu vou citar aqui e quero ouvir a sua opinião, porque são partidos que, teoricamente, em tese, são da base. Eu vou citar aqui a questão do PTB, mas mais especificamente a questão do PSD, né, que tem lá, por exemplo, Francisco Júnior. O presidente do PSD é Vilmar Rocha, que é um eterno insatisfeito, né? Ele nunca está satisfeito com nada. E já diz que quer ser candidato a senador, disse aqui mesmo no programa já várias vezes, que ele quer ser candidato ao Senado e que nada está fechado para 2018. Como é que vai se resolver essa equação dentro da base, Mané? O direito dele de querer ninguém pode tirar. Agora, de ser candidato a senador pelo PSDB sozinho, ele vai, entendeu? Vai tropeçar. Pelo PSD, no caso? Pelo PSD. Agora, o que é hoje nós temos? Tem um candidato que você tem que respeitar, que é o da oposição, que a gente nem sabe ainda quem que é, mas, de qualquer maneira, é uma oposição forte, então tá. Aí, na base, tem o Wilder, tem a Lúcia Banner, tá aí cambaleando, mas vai ficar, tem o Jovair.
Não, na base tem. Aqui, vou só aqueles que têm chance de ganhar. Marconi, Hilder e Lúcia Vânia. 3 fortíssimos candidatos. Aonde que entra o Vilmar aqui? Na base ele não entra. Ele quer entrar. Mas ele não entra. Então você tá acredita que o Vilmar é dono de 1 milhão e tanto de votos para senador? Foi ele que ganhou esses votos? Não é não? Não, senhor, claro que não é, ué. Foi a base, foi o Marconi. Ele fala que foi ele. Ele fala, mas não é, ué. Ele fala porque ele não quer admitir que não foi ele. Diz que está preparado para ser senador, é o mais preparado para ser senador. Enfim, ele já quer botar a faixa de senador. Não. Que o Vilmar Rocha é extremamente capacitado, não tem a dúvida. Questionável. Não tem a dúvida. Agora, pode ser que sobre o que para o PSD? A vice. Porém, ninguém é candidato a vice. É candidato a senador ou a governador, para sobrar a vice. Eu nunca vi alguém chegar e falar, sou candidato a vice. Não. Ou eu sou candidato ao governo, ou eu sou candidato ao Senado. E se sobrar a vice, é uma composição. Na base tem aqui, só tem uma vaga. Uma vaga de uma... Você duvida que uma vaga não seja do Marconi? Acabou. É igual a Série B do Campeonato Brasileiro. Uma vaga você aponta a série que é do Internacional, o resto disputa 3. Então, a senatória do estado de Goiás tem uma vaga só para disputar com a Lúcia Vânia, com o Hilder, com ele talvez, mais 1 ou 2 da oposição. Pronto, acabou, só tem uma vaga, campeão. Uma tem dono. Para a disputa. Uma tem dono, todo mundo sabe disso. Eu entendo que vai ser disputado, todas as vagas. Agora, em relação à Lúcia Vânia, eu não tenho total convicção que ela está nesse grupo aí, não. Toda vez que ela é candidata, desde que ela candidatou, ninguém acreditava nela, mas ela ganha todas. Mas por exclusão... Ela não perdeu nenhuma. O governador já anunciou que tem 2 candidatos. Zé Wellington para o governo e o Hilder para o Senado. E a outra vaga é dele. E a Lúcia Vânia? Mas ele não falou isso, não. Falou. Não. Falou. Ele anunciou que tem 2 candidatos. Ajude-me a recordar o Mané. Ele falou isso. Bruno. Ele na verdade, a rigor, ele disse que o voto dele é para o Hilder. Isso. Sim, o voto dele é para o Hilder. Aí não se sabe o que ele quis dizer, né, Mané? Se é o voto dele na urna ou se é o voto dele na hora de decidir dentro do partido, dentro da base, quem será o candidato. Todo mundo sabe, enquanto está todo mundo aí disputando, brigando, a Lúcia está fazendo um trabalho político dentro do interior. Por isso que quando chega o final da eleição, ela ganha. A Lúcia é uma candidata pesada. O Hilder cresceu demais. O Hilder teve um crescimento assustador. E ele é habilidoso, ele é articulador, ele é o cara... Ele, se fizer uma reunião, coisa qualquer, ele chama da oposição, chama todo mundo. O Hilder é muito simpático, eu concordo com Crescendo muito. Aprendeu a falar, né? Coisa que ele era tímido, né? Na verdade, ele era tímido. Tem uma história bonita, ele sabe contar a história dele. E tem desenvoltura, tanto que o presidente do seu partido, Daniel Vilela, esteve lá no aniversário dele, lá na fazenda Toca da Orca. O Hilder é simpático, ele ligou para mim várias vezes para conversar sobre política, deixando o mandato à disposição. Eu concordo, ele é simpático, ele é habilidoso, é um bom nome para o Senado. Agora, o PMDB também vai apresentar vários nomes, entre eles Pedro Chaves para o Senado. Ele tem esse trabalho da Lúcia. O Pedro é o deputado de vocês, que ninguém acredita, mas toda vez ganha. Toda vez ganha. Por quê? É trabalhador. É trabalhador. Então nós temos o Pedro... Vamos fazer o seguinte, para a gente fechar. Primeiro a questão da base, e aí a gente fala só do PMDB e dos partidos que o apoiarão. Pode ser? Pode. Só para não perder o gancho, porque eu tenho aqui uma fala também de um tucano, Giuseppe Vec, deputado federal, que fala sobre vários assuntos. Primeiro, a decisão do PSDB em votar contra ou a favor dessa denúncia contra o presidente Temer e também sobre a permanência ou não do partido dele na base. Vamos ver. Dividido. Foi assim que o deputado federal Giuseppe Vec definiu o PSDB sobre a permanência ou não do partido na base do presidente Temer. O PSDB, uma parcela grande, o partido está dividido, mas uma parcela grande dele entende que é fundamental que nós possamos dar condições de governabilidade ao presidente Temer. Avolumam-se ao redor do presidente Temer denúncias muito graves. Então, se persistir essas denúncias, se não houver um retrucamento
mais direto a essas denúncias, eu vejo com muito possível o desembarque do PSDB do partido, do governo. Sobre eleições 2018, o deputado afirmou acreditar que a base que apoia o governador Marconi Perillo também vai apoiar o nome de José Eliton. Eu acho que está muito bem encaminhado. O Zé Eliton tem feito um trabalho político bom de aglutinação da base. Ele não tem o apoio ainda de toda a base, mas tem da maioria da base que dá sustentação ao governo Marconi e está trabalhando nesse sentido. Vec comentou a possibilidade do presidente da Assembleia, José Witt, ser vice na chapa. O José Witt é um quadro excelente em nível do Estado, mas eu acho que nós cada dia mais se consolida o nome do vice-governador José Eliton como o nosso candidato, como pré-candidato do PSDB, como pré-candidato do PP, como pré-candidato do PTB e de diversos outros partidos que, como eu disse anteriormente, vêm se aglutinando em redor do nome dele. Mané, você vai com qual dos dois Josés, o Witt ou o Eliton? O Eliton. O vice pode ser vice, tudo bem, mas o Eliton é um cara preparado. O Eliton hoje, sem nenhum medo de errar. Só tem uma pessoa que deve conhecer igual ele os problemas de Goiás, é o Marconi. O Eliton hoje, em qualquer debate, sobre qualquer assunto, em qualquer cidade, das 246 cidades, o que você quiser saber, ele sabe. Então, e ele tem um detalhe em debate. Primeiro, é um cara ficha limpa. Segundo, é um cara que hoje fala bem, é um cara qualificado profissionalmente, e ele é um cara da confiança do Marconi. Por exemplo, hoje o Marconi teve com o Zé Eliton um grande parceiro. Se o Zé Eliton ganhar a eleição, vai ter um grande parceiro que é o Marconi. Então, vejo hoje o mais bem preparado em todos os sentidos, o Zé Eliton é o mais bem preparado. A oposição entende assim também? Que o candidato da base será Zé Eliton? Nós acreditamos que será Zé Eliton. Eu acredito que ele já está ungido candidato, seja do governador, seja da sua base. Até mesmo porque a possibilidade de assumir o governo em março é muito grande, início de abril. E ele assumindo o governo, tendo a caneta na mão, fará toda a composição. A exemplo do ex-governador Alcides Rodrigues, que assumiu o governo, caneta na mão, tornou-se com naturalidade o candidato. Então eu vejo que Zé Eliton é o candidato do governo. Torço muito para que seja o Zé Witt, porque é um amigo, é um jovem capacitado, honesto, íntegro. Torço muito, gostaria de vê-lo candidato. Mas, neste momento, Zé Eliton tem a prioridade. Só para encerrar, rapidinho. 9 bilhões estão sendo esparramados no estado de ponta a ponta, sem discriminação de partido, nem se é preto, nem se é branco. Hoje, você nunca viu na história de Goiás um governo conseguir aglutinar mais de 240 municípios. Ontem eu estava em Senador Canedo com o governador e o Zé Eliton, e quem leva tudo, quem chega na frente é o Zé Eliton. Ele que chega na frente distribuindo o dinheiro. 9 milhões para Senador Canedo, cidadão. Agora, eu quero ver e torço, estou torcendo para que o governo entregue esse recurso. Eu vi no mandato passado vários anúncios por parte do governador informando que estaria chegando o recurso. E depois o recurso não chegou. E cito cidades. Cito aqui Pilar de Goiás, São Luís do Norte, Hidrolina. São cidades que o Marconi teve no palanque, anunciou a ida do recurso para o recapeamento e não o senhor acha que o Marconi daria um tiro no ouvido? Estou lhe contando... Daria, porque se isso acontecer, ele está dando um tiro no ouvido dele e do Zé Eliton, só isso. Só estou lhe contando o que jeito, aconteceu, cara, o louco faz um troço e pode desse. ligar nos prefeitos destas cidades e perguntar. Estou só colocando isso. Estou torcendo para que entregue o recurso. É interessante que o senhor está citando Hidrolina e o prefeito de Hidrolina está indo para o PSDB. Sim. Quer dizer, se ele estivesse insatisfeito com o Marconi, ele não iria para o partido do Marconi. É porque a informação para o prefeito Zazá Eloy, da cidade de Hidrolina, foi que o dinheiro não foi porque ele não havia filiado no PSDB. E se ele filiar no PSDB, irá o recurso. Isso é democracia? O senhor tem como provar isso? Ele falou para mim. Sim, mas o senhor tem como provar? É aquela história da delação premiada, né? Falar só não é prova. Estou te contando o relato que ele me fez. E na política, Paulo, não se assina papel de filiação ou não. Estou lhe contando a informação. Para a gente encerrar, rapidinho. Paulo, essa prática, em 86, eu era deputado, o governo era o Wilson. O Wilson fazia o que queria. Tudo quando era partido, passou. Os caras que pisavam no nosso pescoço, no meio do Daniel Antônio, João Divino,
entendeu? Na época, entendeu? Esse pai do Vaguinho, do deputado Vaguinho, o Wagner foi o articulador da cassação do Íris na prefeitura de Goiânia, passou pro lado dele. Todo mundo faz isso, todo mundo faz mesmo. É toma lá da cá. Política, eu não aguento, porque política, você tem que fazer toma lá da cá. Se eu tivesse feito toma lá da cá, eu não estava hoje na situação que eu estou. Tá bem. E o prefeito de Hidrolândia, só para encerrar, uma opinião minha, né? Uma opinião minha diante disso que o senhor está dizendo aí. Se ele está aceitando ir para a base apenas porque não receberia o recurso, ele não está sendo honesto com ele mesmo e com a cidade dele. Por mais que o dinheiro possa ser útil para a cidade dele, ele não está sendo honesto com a cidade dele nem com ele mesmo. Se isso que o senhor disse foi verdade. Isso. Aí eu aproveito, então, só tem uma pessoa que pode dizer isso e comprovar por um lado ou para o outro. É o próprio prefeito, que se chama Zazá Eloy, meu amigo, pessoa Zazá honesta, Eloy. Faço íntegra. o convite aqui, peço à produção que entre em contato com o senhor para a gente gravar com o senhor para colocar na semana que vem se isso que o Bruno disse aqui é a verdade, Paulo, é o que o senhor disse a ele ou não. Paulo, bem? As prefeituras estão morrendo à míngua, cara. As prefeituras estão arrasadas. Não é 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, não. 200 conto, 300 conto. Os prefeitos estão vindo na gente, deputado. Ô, deputado, arruma uns 100 conto para mim de emenda. Ô, deputado, o cara não aguenta, não. Paulo, 2 milhões, 3 milhões, não. E vou aqui dizer mais. O Zazá deve sim filiar-se ao PSDB e vou dizer, o recurso não vai. Tá bem, o tempo dirá e a gente vai ter, espero, o tempo todo pela frente aí para a gente poder mostrar, né, de onde vem a realidade desses fatos. O espaço está aberto para todo mundo. Se for, só vai vir aqui dizer que foi. O dinheiro indo para a cidade de Hidrolina, vai sim, só eu virei ao programa e vou dizer, o recurso prometido de 1 milhão, 1,5 milhão, vai sim para a cidade de Hidrolina. Como é que chama o prefeito? Fala para mim. Zazá Eloy, homem íntegro que vem. Vai sim. Eu garanto para você que o governador prometeu, ele vai chegar aí sim, tem certeza. Tá bem, deixa eu chamar o intervalo. A história dirá. Deputado, deixa eu chamar o intervalo que a gente já estourou e muito, né, o tempo desse bloco. Mas a gente ainda volta para continuar conversando com os 2 deputados estaduais. Fique ligado. A BPM é franqueada exclusiva da Blindex em Goiás. No Brasil e no mundo, Blindex é sinônimo de beleza, conforto, praticidade e segurança em vidros temperados. Toda a fabricação segue os rigorosos padrões e o controle de qualidade exigidos pela Blindex mundialmente. Um processo exclusivo e totalmente automatizado que garantiu à BPM a conquista da ISO 9001. Exija o selo vermelho e a marca de um legítimo Blindex gravados no seu vidro. Você merece. Todo mundo pronto? Você de novo? É claro, meu irmão. Se vai viajar, tem que viajar com segurança. Não quero saber de ultrapassagem proibida, bebida alcoólica e nada de correr. Todo mundo usando cinto de segurança? Sim. Olho na estrada. Porque, ó, tô de olho em você. Nessas férias, viaje com segurança. Respeite os limites de velocidade, não ultrapasse em locais proibidos e use sempre o cinto de segurança, inclusive nos bancos de trás. Detran e Governo de Goiás. A Blind Lux traduz o sonho de morar bem em cada detalhe das persianas e cortinas que fabrica. Do rústico ao refinado, do básico ao sofisticado. A Blind Lux dá asas à sua imaginação para que você possa imprimir seu estilo em cada canto da sua casa ou escritório. Blind Lux, cores, formas e texturas únicas, criando uma atmosfera perfeita para os melhores momentos da sua vida. Goiás Verdade. Tudo sobre o que eles estão fazendo ou deixando de fazer. Muito bem, estamos voltando e o programa de hoje recebendo 2 deputados estaduais. Está aqui o Mané de Oliveira, que é do PSDB, vice-presidente da Assembleia Legislativa. Também está aqui Bruno Peixoto, que é do PMDB e é segundo secretário lá daquela casa, da Assembleia Legislativa. Como eu disse, a gente falou um bocado sobre a base aliada ao governo do Estado, falou um pouco agora sobre, em particular, o seu PMDB. O senhor já decidiu, afinal de contas, o PMDB vai de Daniel Vilela ou vai de Ronaldo Caiado? O nosso candidato, nosso pré-candidato do PMDB, Daniel Vilela. Estamos trabalhando, visitando os municípios,
é um jovem preparado, capacitado, inteligentíssimo, muito preparado para governar o estado de Goiás. Então, o nosso pré-candidato, Daniel Vilela. É claro que a oposição tem que estar unida dentro de um projeto. Quando o senhor fala nosso candidato do PMDB, o senhor inclui nisso o Iris Rezende? Incluo Iris Daniel Rezende. Seria candidato de Iris também? Sim. Por quê? Porque é o candidato do PMDB. O Iris é PMDBista. Mas ele pode não ser vilelista? Dentro do nosso partido podemos ter vários atritos. Atritos pessoais, atritos de grupos políticos, divergências. Mas durante a campanha, o PMDB se une dentro do nome que foi escolhido. E eu não tenho dúvida, hoje o nosso pré-candidato, Daniel Vilela, e o PMDB estará unido em sua campanha. Assim como eu perguntei ao senhor se o senhor acredita que José Hélio será o candidato da base, pergunto agora ao Mané. Você acredita, Mané, que Daniel Vilela será o candidato? Mas se não for, será realmente um tiro no escuro, será uma falta de responsabilidade do PMDB, que está falando para todos os cantos exatamente o que ele está falando, pelo menos aqueles PMDBistas que eu considero PMDBistas. Se o candidato é o Daniel Vilela. Então eu não posso deixar de acreditar no Bruno. O que será de Ronaldo Caiado, então? Ronaldo Caiado é o candidato, é o pré-candidato do Democratas, partido que caminhará junto com o PMDB. E aqui eu não posso também tratar com hipocrisia. Nós, da oposição, temos que caminhar juntos. E você acha, por exemplo, que se for o Daniel Antônio, o Ronaldo vai caminhar junto? Daniel Vilela. Pois é, se for o Daniel Antônio tem 40 anos. O Daniel Vilela. Inclusive o Daniel Antônio estava na Assembleia quinta-feira passada. Aí eu quero saber, o Ronaldo Caiado vai caminhar junto com o PMDB, se for o Daniel e não for ele? Sim. Da mesma maneira, o PMDB caminharia com o Ronaldo Caiado e que nós caminhamos para o Senado. Então, hoje, nós estamos em sintonia. Posso falar um negocinho para você? PMDB e Democratas estão, sim, em sintonia. Sim. Acorda, Alice. Não vai, não. Está sonhando. Mas, então, estão faltando com a verdade um para com o outro. Porque eu tenho participado das reuniões e o discurso é único. A oposição caminhará unida. Nós vamos caminhar juntos. Democratas, PMDB Bruno, eu falei e Daniel, outros partidos. Falei Daniel Antônio, eu lembro da eleição do Daniel Antônio, o Daniel Antônio já era, já começou a ser votado. Aos 48 do segundo tempo, ele deu uma rasteira, quase que o Daniel sai. Não saiu, não foi derrubado o Daniel na época, porque o Daniel ia para o PDT e ia ganhar a eleição do Iris com toda a força que ele tinha. Lembra? Lembra, Paulo? Sim, sim. Então pronto. Deputado, posso ser um pouquinho indiscreto? Sim. O senhor chegou aqui para a gente entrar no estúdio para gravar o programa, falando ao telefone, não sei com quem, mas o senhor disse, e não pediu reservas, o senhor disse que o senhor está cansado de ser oposição, que o senhor quer ser governo, com quem quer que seja. É isso? Isso. Porque nós do PMDB, nós da oposição, não aguentamos mais estar na oposição e ver um governo massacrando o servidor público, ver um governo desleixando a saúde. Nós temos que nos unir, sim, à oposição. Massacrando não dá o servidor mais. público ou massacrando os senhores da oposição? Não, massacrando o servidor público. Você acha que os senhores estão há 20 anos sem saber o que é sentar naquela cadeira. Mas vamos aqui, Paulo. Quando você está observando o que vem acontecendo na Assembleia, quando vem uma PEC da maldade que massacra o servidor público, com o nosso voto contrário, nós estamos vendo um governo massacrar o servidor público. O senhor vai querer governo que não está levando benefício à população. O senhor vai querer fazer com que eu acredite que com o PMDB no governo isso não aconteceria? Já aconteceu. É o que eu estou dizendo. Observe a Prefeitura de Goiânia. Qualquer que seja o Iris Rezende governo. fez uma gestão brilhante, assumiu a Prefeitura endividada, está consertando a Prefeitura de Goiânia, retomou os mutirões. Esse é o jeito do PMDB de administrar. Pois é, mas quando Agora, o PMDB só estava para no voltar poder, à conversa, quando o PMDB estava no poder... Só para me concluir, quando eu disse para você que nós temos que ganhar, o nosso pré-candidato é Daniel Vilela. E nós temos que estar prontos para unir a oposição e não termos vaidades. Aquele que estiver melhor, com composição para ganharmos o governo na oposição. Isso sim eu disse, eu estava falando com o deputado, ex-deputado Samuel Belchior, que nós somos muito claros. E disse a ele, deputado Samuel Belchior, nosso pré-candidato tem que ser sim Daniel Vilela. Porém, nós temos que estar preparado, é porque você pegou apenas um trecho da conversa. Eu não ouvi essa parte, mas tudo Pegou bem. apenas um trecho da conversa. Então, e nós temos que nos unir
Sim, a oposição não pode caminhar dividida. Eu pediria a você que cedesse a mim o mesmo tempo dele. Pois não. Posso? É um debate. É um debate? É, ué. 20 anos do poder, é por acaso? Não é. 20 anos pagando rigorosamente o funcionário público. Pegamos um período de recessão no Brasil de ponta a ponta, onde só Goiás e mais uns 2, se tiver, que o funcionário recebeu rigorosamente em dia. Se não tivesse feito o que fez, a PEC, essas coisas todas, era 3 meses de salário atrasado, era a polícia sem receber, era um inferno como aconteceu em todos os outros estados que não se prepararam para a crise. Agora, por exemplo, hoje o funcionário público pode ter tido seus prejuízos, mas não perdeu, ganhou, teve aumento, sim senhor, teve aumento, recebe rigorosamente dia, 13º no aniversário, entendeu? Agora, além de tudo isso, o interior, que não tem nada a ver com briga de funcionário público, está recebendo 9 bilhões, 246 municípios, arrasado. Faz uma pesquisa com funcionário público mais antigo. Qual foi o pior governo para funcionário público? Foi do PMDB. Você acha, por exemplo, se o Marconi tivesse sido um mau governo para funcionário público? O Marconi ganhou todas as eleições, basicamente, com funcionário público. Você sabe disso, aí? Sim. O senhor quer ainda falar alguma coisa sobre isso? Sim, evidentemente. Ele precisa de um dia. Eu preciso de 5 minutos. Ele precisa de um dia para explicar. Eu preciso só de 5 minutos. Em 5 minutos eu falei o que é o problema. O servidor está nos assistindo. A dor de cotovelo do PMDB com o Marconi é muito grande. É muito grande. Ele sabe, o Mané sabe, porque votou uma PEC. Quem está pagando a conta da má gestão é o servidor público. Foi votado na Assembleia a criação de quase 1.000 cargos comissionados. E por quê? Para atender os apaniguados políticos para uma composição do ano de 2018. Em 82, o Luiz entrou no governo, mandou 40 mil embora. E logo em seguida, eu era PMDB, irista. E mandou, logo em seguida, contratou mais 40. Tá. Vamos falar da gestão de Íris e o número de asfaltos que ele fez. Quantos 1.000 quilômetros de asfalto? Pontes, centro de convenções, olha o tanto de obras que ele fez. Eu faço um desafio para você, se o Marconi não fez o dobro que o Íris fez, eu rasgo meu diploma de deputado, cidadão. Não faça isso porque vai perder. E bem feito, bem sinalizado, não é borra de asfalto não. Deixa eu pedir uma coisa para o senhor. Te garanto que Íris fez muito mais asfalto que o atual governo em 20 anos. Deputado. Lhe garanto. Posso falar? Sem contar Goiânia. Posso falar? Eu gostaria de conduzir o programa no sentido de que a gente tivesse uma perspectiva de futuro, porque enquanto estivermos olhando pelo retrovisor, a gente não vai a lugar nenhum. Passado é passado. O que interessa para o cidadão que está assistindo a gente nesse momento é o que ele vai ter para melhorar a vida dele, porque o que passou já passou. Ele quer saber o que pode acontecer dentro da política para que essa melhoria chegue até ele. Então é nesse sentido que eu fiz a pergunta. Quer dizer, a base aliada vai com qual candidato? Qual é o perfil dele? O que ele pode fazer? A oposição vai com qual candidato? Qual o perfil? O que ele pode fazer? Não distorcemos o assunto, não desviarmos o assunto. É isso só que eu peço aos senhores. Porque se for para falar de servidor público, o seu partido que está no governo, que está no poder lá em Brasília, também está aprovando a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, que está, sim, prejudicando a população. Então, PMDB, PSDB, DEM, PTB, todos iguais. Para mim, por isso, e não faço defesa de ninguém aqui. Eu apenas faço uma constatação de quem tem quase meio século já de jornalismo e já viu um bocado na vida. Muito menos que você, Mané. Mas eu não comecei, eu já vi. Quem começou foi ele. Sim. Agora, ele vamos falar de futuro? Eu não vou ficar calado aqui, não. Claro, vamos falar de futuro. O que eu quero saber do senhor, deputado, vamos ver se eu consigo a resposta. O seu partido, o PMDB, o senhor já disse que a sua preferência é Daniel? É isso? O meu pré-candidato ao governo chama-se Daniel Vilela. Tá, aí eu faço a pergunta. Daniel Vilela é um jovem que já foi vereador por 2 anos, junto com o senhor, foi deputado estadual junto comigo durante 4 anos e está agora há 3 anos como deputado federal. Ele tem experiência no legislativo e tem, me parece que 35 anos. 35 anos. Ele estaria preparado... Casado, tem 2 filhos. Sim, mas eu digo em termos administrativos, em termos públicos, o que interessa para o cidadão que está vendo a gente aqui agora. Ele teria preparo para conduzir um governo do Estado sem nunca ter nunca ter ocupado um cargo de gestor, porque a gente sabe também, e não vai aqui nenhum demérito, mas a gente sabe também que essas eleições de Daniel passaram necessariamente pelo prestígio do pai dele,
Quer dizer, ele não teve ainda voo próprio dentro da política. Então, o senhor, com base nesse quadro, se o senhor quiser discordar, fique à vontade, mas com base nesse quadro que eu vejo, o senhor entende que ele teria capacidade para administrar um estado como Goiás? Eu entendo. Daniel Vilela, formado em Direito, casado, tem 2 filhos, foi vereador, deputado estadual, deputado federal, tem muito conhecimento, integra comissões importantes e relata projetos importantes. E cito aqui, nós tivemos Iris Rezende, que não havia ocupado nenhuma função de secretário, não havia assumido o executivo, virou prefeito e depois governo. Marconi Perillo foi deputado estadual, deputado federal e virou governo. Nós temos também vários outros exemplos que tiveram esse mesmo trajeto político. Então eu entendo que Daniel está preparado, muito capacitado, muito estudioso, pós-graduado. Então eu entendo que tem sim todo o perfil para assumir e fazer um show de gestão. Tá bem. Mané, para a gente encerrar esse bloco também, Mané, faço a mesma pergunta em relação a José Hélito, que neste momento é tido como um candidato da base. Ele está preparado? Você já falou de alguma forma sobre isso, porque me lembro que você disse que ele conhece os problemas do Estado, etc, etc. Mas ele estaria preparado para assumir, embora já tenha assumido interinamente várias vezes o governo, mas para valer durante 4 anos? Ele vai estar chegando a 8 anos de vice-governador, atuante, participou totalmente do governo, ocupou vários cargos, várias secretarias do governo. Ele é sempre o cara que vai para o interior, que trabalha no interior, levando obras e pôs o cara. Já era preparado antes de ser vice-governador. Foi uma surpresa para nós. Eu convivo com esse cidadão. A capacidade, eu falo para você pode fazer a pergunta que você quiser sobre Goiás. Se ele não responder, eu deixo de ser deputado. Ele sabe tudo. E outra coisa, ele vai substituir simplesmente um cidadão que tem a história que o Marconi tem e que naturalmente vai ficar do lado dele, como senador. Então não tem erro, ele é o cara. Você vai ver nos debates o que ele é capaz, dos debates. Ficha limpa, um cara bom, um cara bem tratável. Como seria um debate entre ele e Ronaldo Caiado, né? Sabendo do histórico entre os dois, né? Zé Hélito era do DEM de Caiado, saiu, Caiado, né, se afastou dele, enfim, eles têm trocado farpas pela imprensa, inclusive. Como seria, na sua opinião, como jornalista até, Mané, como seria um debate entre os dois? O debate entre os dois seria o quê? Quem é mais que conhece quem? Porque politicamente o Caiado é muito mais antigo do que ele, então ele conhece a história política do Caiado. Segundo, o Caiado é intempestivo, ele não é. Você jamais vai ver o Zé apelar num debate, não vai. Ele não é desse jeito. Então, existe isso. Aí vamos supor, no debate, vai falar sobre o estado de Goiás, os problemas do estado de Goiás. Você pode estar certo de uma coisa, ele sabe mesmo. E aí, o cara que está vendo o debate vai saber quem é quem. Apelou, perdeu. O Zé não vai apelar, então não perdeu. Deixa eu falar, eu não tenho procuração do senador Ronaldo Caiado, até mesmo porque não é do meu partido. Mas eu gostaria de colocar as características do senador Ronaldo Caiado, porque eu o apoiei para o Senado. Votei no senador Ronaldo Caiado. Ele é verdadeiro, não guarda para si o que tem que falar, honesto. Vocês podem observar, o nome dele não é envolvido em nenhum ato de corrupção, ele é íntegro, trabalhador, não tem medo do trabalho, acorda cedo, percorre o estado de Goiás, conhece cada canto. Então, só apenas para deixar esse registro em relação ao senador Ronaldo Caiado. Tá bem, a gente vai para mais um intervalo e já volta. Fique ligado. A VPM é franqueada exclusiva da Blindex em Goiás. No Brasil e no mundo, Blindex é sinônimo de beleza, conforto, praticidade e segurança em vidros temperados. Toda a fabricação segue os rigorosos padrões e o controle de qualidade exigidos pela Blindex mundialmente. Um processo exclusivo e totalmente automatizado que garantiu à VPM a conquista da ISO 9001. Exija o selo vermelho e a marca de um legítimo Blindex cravados no seu vidro. Você merece. Amor, dá uma olhada aí no GPS. Ah, você. Eu não sou amor, mas deixa que eu olho no GPS pra você. Nada de mexer no celular enquanto dirige. Você acendeu os faróis? Acendi. Ok. Dá uma paradinha no posto ali.
Enchi o tanque antes de sair. Não é para abastecer, é que eu tô apertado para fazer xixi. Nessas férias, viaje com segurança. Não use o celular ao volante e dirija sempre com os faróis ligados. Assim você evita acidentes e chega bem ao seu destino. Detran e Governo de Goiás. A Blind Lux traduz o sonho de morar bem em cada detalhe das persianas e cortinas que fabrica. Do rústico ao refinado, do básico ao sofisticado. A Blind Lux dá asas à sua imaginação para que você possa imprimir seu estilo em cada canto da sua casa ou escritório. Blind Lux, cores, formas e texturas únicas, criando uma atmosfera perfeita para os melhores momentos da sua vida. Goiás Verdade. Tudo sobre o que eles estão fazendo ou deixando de fazer. Muito bem, estamos voltando ao programa de hoje recebendo ele, que não para de falar, Mané de Oliveira, que é do PSDB, deputado estadual, é vice-presidente da Assembleia Legislativa. Também está aqui o deputado estadual Bruno Peixoto, do PMDB, que é segundo secretário da Assembleia. Mas eu quero falar de um assunto, e ouvir os senhores também, sobre o anúncio, pelo menos que foi feito durante essa semana, da filiação do ex-senador Demóstenes Torres ao PTB. Isso deve acontecer no próximo dia 14 de agosto na cidade de Anápolis, onde haverá um evento do partido. Vamos conferir um pouquinho dessa história. Demóstenes Torres reassumiu o cargo de procurador do Ministério Público de Goiás após o Tribunal de Justiça do Estado arquivar o processo de corrupção passiva contra ele pelo envolvimento com o empresário Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira. O ex-senador, cassado em 2012, disse que vai tentar recuperar o seu mandato no Senado. A novidade é a filiação ao PTB, que já foi confirmada pelo deputado federal Jovair Arantes. O político também já adiantou que será candidato no ano que vem, caso consiga reverter a cassação do mandato e recuperar seus direitos políticos. Muito bem, eu conversei com o Demóstenes, fiz o convite, ele aceitou para vir na semana que vem aqui ao programa para que ele possa falar com mais detalhes sobre essa pretensão, essa pretendida volta dele à disputa política, ao cenário político. Mané, como é que você vê Demóstenes voltando no PTB, que é um partido que é da base do governador Marconi Perillo? Como é que você vê isso? O partido é uma opção dele, eu quero dizer dele. Ele foi, na minha opinião, continua sendo um dos homens mais preparados do Brasil politicamente. Quando ele estava sob jus, aí ele não podia nada. A partir do momento provado que ele não foi culpado de nada daquilo que o acusaram, ele não tem nenhuma dívida a pagar. Ele pode ser tudo o que ele quiser e ele tem direito disso. Ainda ele que, provado que não tem culpa, mas e o que fizeram com ele durante o tempo que ele foi julgado? Massacraram ele. Então agora, livre, não é possível que ele não possa ter direito como um cara livre. Se a justiça condena, não tem que ir para a cadeia. E quando a justiça diz que não deve, o que tem que acontecer? O cara está livre, então ele não deve, ele não fez aquilo. Sim, está se completando, né? Coincidentemente, 5 anos desde que ele foi cassado. Foi no dia 11 de julho de 2012. Então são 5 anos que ele viveu essa situação que você está dizendo aí. Não tem dúvida. E ele vai contar para a gente o que é que ele passou e, enfim, ele vai... Eu tenho certeza que ele é muito sincero nas entrevistas, é um bom entrevistado, eu gosto de entrevistá-lo, e ele, tenho certeza, vai contar muita coisa que vai ser do interesse de todos nós. De quem gosta e, eventualmente, de quem não goste dele também. Deputado Bruno Peixoto, como é que o senhor vê essa volta de Demóstenes? Claro que ele ainda depende de uma reversão no Conselho de Constituição, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, ele ainda depende de uma reversão da cassação do mandato dele para que ele possa assumir de novo. No caso, o Wilder Moraes perderia o cargo ou existe a possibilidade também de que o Wilder permaneça no cargo e apenas os direitos políticos de Demóstenes sejam restituídos. Como é que o senhor vê, enfim, essa volta ao cenário político de Demóstenes? Eu acredito que a ação jurídica dele proposta é para obter os direitos políticos que foram cassados. E até acredito que ele vai conseguir os direitos políticos dele, porque a tese jurídica dele faz muito sentido e racional.
E citar também que o ex-senador Demóstenes tem uma inteligência acima da média. Muito capacitado, muito culto, o conheço, já tive a oportunidade de conversar com ele, tem uma inteligência acima da média. E acredito que a sua filiação no PTB é para disputar o mandato de deputado federal. Acredito, não tenho certeza. Deputado, você acredita nisso, Mané? Seria deputado? Vou botar no si aqui. Se nada realmente foi verdade que falaram sobre ele, o Brasil perdeu 5 anos de um dos maiores políticos, uma qualidade política, uma inteligência política. Gente, quando esse cidadão ocupava a tribuna do Senado, o Brasil parava. Verdade. Só para fazer um registro, o que houve, que ele conseguiu, inclusive, o arquivamento dos processos dele aqui no Tribunal de Justiça de Goiás, é que o STF julgou ilegais as provas apresentadas, ou seja, aquelas gravações, né, que fizeram 380 gravações em que ele participou de conversas com Carlinhos Cachoeira. Então, foram consideradas ilegais porque foram conduzidas pela Justiça de primeira instância, quando, na verdade, pelo fato de ele ser senador, teria que ser pela segunda instância, teria que ser pelo STF, que é o tribunal competente para julgar senadores, no caso de Demóstenes Torres. Deputado Bruno Peixoto, vamos olhar para frente? Tendo em vista, inclusive, esse cenário que a gente tem visto, tem vivido, de muita turbulência lá em Brasília, e claro que isso traz reflexos para o país todo, o que é que o senhor espera para essa eleição de 2018? A classe política, de uma forma geral, né, muita gente não faz a devida exceção e generaliza, a classe política ficou mal vista nessa história. Como é que o senhor espera quando o senhor for bater a porta dos seus eleitores e pedir voto em 2018? Paulo, isso é uma verdade. Nós, políticos, estamos sentindo nas ruas, nós estamos tentando reverter esse quadro. Tanto eu quanto o Mané, e quero aqui citar um trabalho do Mané, que é um trabalho de exemplo em relação à preservação do meio ambiente, em relação à preservação do Araguaia, em relação, sendo este um trabalho formidável contra as dragas que hoje estão no rio Araguaia, os pivôs que estão no rio Araguaia. O Mané faz um trabalho muito bonito. Eu faço um trabalho voltado para toda a sociedade, através do nosso gabinete itinerante, nas feiras, no interior. Tenho trabalhado muito. Então nós estamos fazendo diferente, mostrando através de vídeo, mostrando as nossas atuações parlamentares, os nossos projetos. O único caminho que nós temos, Paulo, para mudar o que está acontecendo é mostrar à sociedade o que nós estamos fazendo de uma maneira séria, de uma maneira honesta e transparente. Então cito aqui exemplo do Mané, que é uma referência para todos nós na Assembleia. Mané, você vai bater a porta no próximo ano pedindo voto? Não. Definitivo? Definitivo. Talvez possa ser o Valério, meu filho do Valério. Mas eu não, Paulo. Estou com 77 anos. Na verdade, você quer saber, a gente vai para a Assembleia, chega lá, você pensa que você vai fazer muita coisa, e não dá para fazer. Eu peguei 2 anos, peguei um mandato de crise, nossa, sem dinheiro, não se condição para pagar emenda. Então eu realmente não fui bem e não vou mais mexer com isso. Financeiramente foi muito ruim para mim. Por exemplo, eu fiquei 19 anos na Brasil Central, saí da Brasil Central porque eu sou deputado. 26 profissionais ficaram desempregados, porque eu não tinha como dar emprego. E não achou ninguém para ir para lá pegar a equipe, ninguém. Entendeu? Inclusive filho meu, neto meu, ficou desempregado, porque eu sou deputado. E mais uma coisa, Paulo, na política, o duro da política, você tem que ser uma coisa. Eu não tenho perfil de situação, mas desde que eu fui candidato, eleito pela situação, eu sou até o final. E antes e acima de tudo ser situação, eu tenho 30 anos que sou Marconi. Eu saí do PMDB no auge, com o Iris Rezende mandando no Brasil, e fundei o PSDB em 88 e fiquei do lado do Santiago. Esse tipo de político não pode ser político. E você não pensa em, pelo menos, ir para a oposição? Falou para mim, Mané, é o seu político mais burro que eu já vi. Larga de mexer com isso, vai mexer com bola. Paulo, só para o Mané, para falar para nós, eu acho importante, estamos no mês do Araguaia, um mês de férias, um mês de praia do Araguaia, um mês de aproveitar esse rio tão bonito. E Araguaia é a praia do Mané, para você com uma frase. Eu fiz uma audiência pública para debatermos as dragas e também os pivôs que estão explorando e acabando com o nosso rio. E o Mané foi ovacionado na reunião. Então cito isso como um elogio ao Mané pela preservação do meio ambiente. Inclusive, presidente da Comissão do Meio Ambiente da Assembleia. Meio ambiente é repreensão, não existe.
o problema daquela lei cota zero não existe, porque como você tem lei cota zero se não tem água para o peixe beber, para o peixe viver? O problema do peixe, dos rios, o peixe, ele não vai viver, ele vai morrer, porque ele não vai ter água para viver. Sabe por quê? Porque os grandes fazendeiros estão irrigando as suas fazendas milionárias, tirando dos lagos, esvaziando os lagos, esquentando a água, o peixe morrendo, fechando a boca livre do lago, o peixe não sai. Isso é um absurdo e nada acontece. Dinheiro é poder econômico acabando com o meio ambiente e a Secretaria do Meio Ambiente não dá conta. Que coisa. Mas de qualquer forma você está com a tralha pronta para ir para lá, né? Eu faço... O Araguaia, sabe por que eu vou largar de ser político também? Quando não era deputado, eu ia uma semana, a outra também. Agora tem mês que eu não vou. Deputado Bruno Peixoto, do PMDB. Obrigado por ter vindo. Boa noite. Eu que agradeço, Paulo, Mané, a todos os nossos telespectadores. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos nós. Mané, prazer sempre te receber também. Obrigado por ter vindo. Parabéns. Sabe por quê, Paulo? Porque é o seu programa, continua sendo um programa que o povo comenta. Quando eu venho aqui, comenta ouvindo no Paulo Berg. Toda entrevista que eu dou aqui no seu programa, eu chego nessa... Ou te vi no Paulo Bergs, ou te vi no Paulo Berg. Que bom. Parabéns. Obrigado, você continua sendo dono da sua audiência. Você também, mais do que eu. A audiência onde o Paulo está, ela é 70% do Paulo e 30% da televisão. E você também, Mané. Obrigado pela generosidade. Um abraço a você. Não estou te fazendo favor nenhum, não. Um abraço a você. Obrigado pela companhia. A gente volta semana que vem. Até lá. A VPM é franqueada exclusiva da Blindex em Goiás. No Brasil e no mundo, Blindex é sinônimo de beleza, conforto, praticidade e segurança em vidros temperados. Toda a fabricação segue os rigorosos padrões e o controle de qualidade exigidos pela Blindex mundialmente. Um processo exclusivo e totalmente automatizado que garantiu à VPM a conquista da ISO 9001. Exija o selo vermelho e a marca de um legítimo Blindex gravados no seu vidro. Você merece. A Blind Lux traduz o sonho de morar bem em cada detalhe das persianas e cortinas que fabrica. Do rústico ao refinado, do básico ao sofisticado. A Blind Lux dá asas à sua imaginação para que você possa imprimir seu estilo em cada canto da sua casa ou escritório. Blind Lux, cores, formas e texturas únicas, criando uma atmosfera perfeita para os melhores momentos da sua vida. Goiás Verdade. Tudo sobre o que eles estão fazendo ou deixando de fazer. Você não é mais a mesma pessoa que uma hora atrás. A vida é uma constante transformação e o lugar onde você vive deve acompanhar seu ritmo. Deixe seus olhos passear pelo que é bonito. Acompanhar a simplicidade de uma linha. Imaginar o todo no detalhe. O presente é feito de passado. O futuro é melhor quando construído por uma história. Qual é a sua? Conheça a nova loja Bom Tempo. Rua 13, esquina com a Rua 30, Setor Marista. Fone 3215-8150. Bom Tempo. Reflete você. A VPM é franqueada exclusiva da Blindex em Goiás. No Brasil e no mundo, Blindex é sinônimo de beleza, conforto, praticidade e segurança em vidros temperados. Toda a fabricação segue os rigorosos padrões e o controle de qualidade exigidos pela Blindex mundialmente. Um processo exclusivo e totalmente automatizado que garantiu à VPM a conquista da ISO 9001. Exija o selo vermelho e a marca de um legítimo Blindex gravados no seu vidro. Você merece. A Blind Lux traduz o sonho de morar bem em cada detalhe das persianas e cortinas que fabrica. Do rústico ao refinado, do básico ao sofisticado.
A Blind Lux dá asas à sua imaginação para que você possa imprimir seu estilo em cada canto da sua casa ou escritório. Blind Lux, cores, formas e texturas únicas, criando uma atmosfera perfeita para os melhores momentos da sua vida. Goiás Verdade. Tudo sobre o que eles estão fazendo ou deixando de fazer. Programa Paulo Berengues. Oferecimento Bom Tempo. Reflete você.